Muito bom dia, meus queridos irmãos. Eu quero começar esta aula convidando você a fechar os seus olhos aí onde você está, elevar os seus pensamentos a Deus. Não importa o local que você esteja, o que importa é a sua atitude de reverência e temor. E eu quero convidar você para a gente começar fazendo uma oração. Eu vou me prostrar aqui, você sentadinho aí ou de joelhos, como você quiser. Você fecha seus olhos para a gente dirigir a Deus uma palavra de oração. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, aceita a nossa gratidão. Gratidão porque a Tua palavra, ela nunca muda, nem mesmo pelas circunstâncias, ela permanece inalterável, inabalável. Meu Deus, a Tua palavra, ela funciona no dia mau, ela funciona no dia bom, ela é eterna. Nos dê o espírito de sabedoria, nos dê, Senhor, o espírito de renovação nesta manhã, e que ninguém termine esta aula do mesmo jeito que iniciou. Ó Deus, faz cair nesta manhã por terra todo o véu da tristeza, da frustração, das respostas, meu Deus, que não foram atendidas na forma que nós queríamos. Ó Espírito de sabedoria e revelação, venha sobre nós para que possamos ver o que está por nascer. Nos ajuda a suportar firmes as adversidades, nos ajuda a aguentar firmes, porque algo novo está por nascer. Vem, pois, abençoar, renovar as forças, que ao final, meu Deus, desta oração, que esses irmãos, que essas irmãs já se sintam, meu Deus, aliviados, que o Teu Espírito envolva, para que haja superação e todos sejam abençoados, que venha a Tua presença sobre nós nesta manhã. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, e graças a Deus. Você que está aí, Rita Alves, Rosângela, Rejane, Marilene, Stephanie, a irmã Neide, e tantas outras pessoas que eu estou vendo o rostinho aqui, mas não estou conseguindo definir. Marilene, Ademilde. Ora, a todas essas pessoas que estão aqui comigo ligados no Facebook para assistir essa aula gigante que Deus vai nos ensinar coisas maravilhosas nesta manhã. Eu quero também enviar meu abraço, que o Espírito de Deus ilumine você, Nina, que o Espírito de Deus ilumine sua mente, aonde quer que você esteja. Escute com atenção hoje, Neide, e eu quero também agradecer a você que está lá em Portugal, Júlia, Márcio, Cacilda e tantos outros que estão vibrando conosco nesse momento de encontro virtual, mas ligados na mesma fé, ligados no mesmo céu, no mesmo Deus que nós servimos, aonde quer que nós possamos estar. A você também que está lá nos Estados Unidos, nossa família, que Deus abençoe, Marcone, Neemias, toda a família, um grande abraço para você também. No Japão, Massaro e alguns outros irmãos que também já viajaram para lá, estão conosco também participando. Enfim, nós temos pessoas de todas as partes do mundo e do Brasil. Ivanice Tureta lá nas Minas Gerais, em Natal também, em Fortaleza, em São Paulo. Meu Deus, gente linda, abençoada. Renata Lima, paz querida, seja bem-vinda em nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos. Então, estamos iniciando a escola bíblica e você já sabe que nós estamos numa série extremamente especial, uma série muito, mas muito especial. É uma série intitulada Paulo de Tarso, Paulo de Tarso. E hoje vamos entrar juntos, você e eu. Nós vamos entrar juntos em uma grande sala, aonde aconteceu o chamado Concílio de Jerusalém. E é o que aconteceu neste concílio, e é o que motivou este concílio, e é o resultado deste concílio que nós vamos aprender nesta manhã. Amém?
Então você vem comigo, prepare aí lápis, papel, sua Bíblia e o seu coração para receber a palavra de Deus. Amém? Muito bem, mas eu quero convidar você, antes da gente começar, para a gente cantar. Eu tenho um louvor lindo aqui que eu separei e eu quero que você, junto comigo, participe. Você vai amar. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Nádia Costa, qual o milagre que você precisa? Seja bem-vinda. Muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos, Deus. Transforma minha vida E faz milagre. Me toca nesta hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Tu és a própria vida. A força que há em mim. Tu és o Filho de Deus. E me Ergues pra vencer. Senhor, que tudo em mim. Leandro, Rio de Janeiro. Meu abraço, meu irmão. Saudade enorme de você. Uma história de poder. Renove a minha fé. Oh! Ressuscita os meus sonhos. Transforma minha vida. Me faz um milagre. Me toca nessa hora, Senhor. Me chama para fora. Renove a minha fé. Aleluia! Me chama pelo nome. Muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma minha vida. Senhor, Me faz um milagre. Me toca nessa hora. me chama para Fora. Ressuscita-me. Queridos, este é um curso. Este é um curso no qual nós estamos tentando olhar de uma maneira panorâmica a vida do apóstolo Paulo. Muito embora tenhamos descido a detalhes pessoais da vida dele, não é? Como na infância, na sua juventude, a sua família, né? A sua prima, seu sobrinho, enfim. Nós descemos a detalhes que talvez você não tenha percebido nas suas leituras na Bíblia. Então, estamos dando uma visão panorâmica na vida do apóstolo Paulo, mas também estamos descendo a detalhes importantes, que são curiosidades que nos deixa com um conhecimento mais refinado. Nós tratamos na última aula, você lembra, sobre a carta aos Gálatas, que expõe o conflito entre os judaizantes e o evangelho da livre graça que Paulo está defendendo. E este conflito, ele vai se tornar mais e mais intenso à medida que os dias se passam e os apóstolos não tomam uma decisão com relação a esse pensamento corrente dos judaizantes
que bate de frente com a pregação do evangelho da livre graça que o apóstolo Paulo recebeu por revelação de Jesus Cristo e está pregando. Então, o conflito vai se tornando mais intenso e chegando àquilo que nós chamamos de Concílio de Jerusalém, que é o que vamos estudar hoje. E eu já tenho repetido que o Concílio de Jerusalém, irmãos, é um dos pontos fundamentais da história da igreja cristã. Por quê? Porque é o ponto em que os apóstolos, eles se reúnem e reconhecem que o cristianismo é muito mais do que uma seita judaica, mas sim uma fé universal e operante. Né? E você já sabe que o conflito era exatamente porque os judaizantes, eles acreditavam em quê? Acreditavam que para os gentios serem salvos, era necessário, mesmo tendo recebido a fé, aceitado o evangelho de Jesus, mesmo tendo recebido a fé e a Cristo, essas pessoas precisariam seguir alguns ritos judaicos, obedecerem à lei mosaica e assim se tornarem judeus, para depois, então, alcançarem a plena salvação. Por isso, eu vou ler para você Atos 15, que é o texto que registra este encontro, este importante e fundamental encontro dos apóstolos, de todos aqueles que estavam diretamente ligados à liderança da igreja depois que Jesus foi recebido nos céus. Atos 15, os versículos 1 e 2 apenas. Então, presta atenção que eu vou ler para você e você então toma nota ou lê na sua Bíblia e me acompanha então. Atos 15, versículos 1 e 2. Ivanice, seja bem-vinda. Um abraço, minha irmã. Atos 15, 1 e 2, diz o seguinte: alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Não poderão ser salvos. Você que já tem a sua experiência de salvação, você que já sentiu aquele fogo de Deus arder no seu coração, você que já sentiu que aquilo que você era, você não é mais, aquela transformação pela qual você passou, resultado do seu encontro e da sua união com Cristo, você então já percebe nessas palavras uma certa discrepância e heresia. Quando os judeus, eles tentando melhorar aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, se é que fosse possível, eles acrescentavam o seguinte: se vocês não forem circuncidados, como nós, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Pergunto eu a você, qual é a condição que eles estavam impondo para que os gentios fossem salvos? Que eles se circuncidassem, que eles cumprissem a lei mosaica, os preceitos da lei de Moisés. Continuando, isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, diz o texto, Paulo e Barnabé foram designados, juntamente com outros,
para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e também com os presbíteros. Então você percebe aqui, você já vai percebendo aqui, que há uma reunião de cúpula, né? Há uma reunião da liderança da igreja cristã inicial, daquela primeira igreja. Paulo, Barnabé, Pedro, Tiago, João, enfim, todos os presbíteros que foram eleitos e indicados pelos homens, pelos apóstolos e pelo Espírito, todos eles se reuniram para discutir esse tema que estava trazendo discórdia e também afastando, trazendo inclusive preconceito dentro da igreja. Então, olha, essa reunião, ela foi motivada por essa diferença na pregação. O apóstolo Paulo pregava a livre graça, ou seja, Jesus Cristo trouxe o evangelho para todos e não somente para os judeus. Através de Jesus Cristo, que é o único caminho pelo qual nós podemos chegar a Deus. Se aqueles que aceitarem esta fé, aceitarem esta palavra, este evangelho, eles estarão salvos mediante o recebimento desta palavra pela fé, com a confirmação do Espírito Santo, independente da circunstância, da situação, do tipo, ou seja, da nacionalidade, se a pessoa era judeu ou não, da raça, ele simplesmente precisava receber a palavra e crer que o sacrifício vicário de Cristo, o sacrifício remidor na cruz do Calvário, através do derramamento de sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, e aceitar que este sangue foi suficiente para pagar a nossa dívida que havia na mão de Deus contra nós, o qual a lei nos apontava porque nós éramos incapazes de cumprir com esta lei, de cumprir com aquilo que era necessário para ser salvo. Então Jesus Cristo veio. Então quando se aceita esse sacrifício é suficiente. Você não tem que praticar nenhum tipo de ato. Aliás, a salvação não é meritória pelos seus atos ou por aquilo que você vai fazer. Circuncisão, solidariedade, generosidade, bondade, fraternidade. Não depende de absolutamente nada. A salvação dependeu do sacrifício de Jesus, da sua morte e de você, pela fé aceitar. Ah, mas é muito simples. Nós temos que fazer alguma coisa. Não é possível que esse presente tão grande de Deus, ele seja recebido única e exclusivamente pela fé. Pois é por isso. Porque é de Deus e o ser humano não tem nenhum tipo de sacrifício que ele possa fazer, que possa conquistar o seu lugar no céu. Você lembra de Cornélio? Aquele bom homem, que as suas esmolas, diz a Bíblia, chegava aos céus. De tão bom que aquele homem era. Mas mesmo com a sua bondade toda, ele precisou receber Jesus Cristo, precisou nascer de novo, da água e do Espírito, para poder receber a salvação. Então, continuando. O que eu quero destacar aqui é que mesmo essas igrejas da Galácia, de gentios, formada pela maioria de gentios, ainda reconheciam a autoridade dos apóstolos. Eles não disseram, é isso que nós cremos e pronto. Não. Eles disseram, vamos enviar nossos líderes até lá para conversar com os apóstolos e resolver essa questão. Agora, deixa eu chamar aqui a sua atenção para um detalhe importante. Você perceba que aqueles que de fato têm o seu coração transformado, convertido, que renunciaram a si mesmo e seguem a Cristo, eles reconhecem a autoridade daqueles a quem Deus levantou para conduzir o rebanho, para conduzir a igreja. Eles não simplesmente tomaram uma decisão e disseram, não,
o que a gente está pensando, o que a gente entende é suficiente. Não, não. Vamos enviar nossos líderes para conversar com os apóstolos e resolver essa questão. Porque o que eles decidirem, nós cumpriremos. Vamos continuar a leitura e entender um pouco mais. Os versículos 4 e 5, Atos 15, o 4 e o 5 agora. Olhe comigo. Chegando a Jerusalém, eles foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e também pelos presbíteros. Eu acho lindo essa amizade, essa comunhão, né, irmão? Você também que já participou de encontros, simpósios, já participou de concílios, já participou de conferência, é lindo, né? Essa koinonia, essa comunhão entre os irmãos que vem de longe, que a gente nunca viu, não conhece, mas quando chega parece que é da família, a gente abraça com todo o amor. Assim era lá na igreja primitiva. Olha só, quando chegaram em Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então, se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram, eles eram fariseus, e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Agora começou a discussão. Chega Paulo, chega Barnabé, chegam os presbíteros das igrejas que eles fundaram, acompanhando eles lá no concílio, lá em Jerusalém. Lindo. Jerusalém estava assim de homem de Deus, mulheres de Deus. Estava assim de presença de Deus, cheio. A reunião poderosa. E aí, quando eles chegam, começa a reunião. E aí os fariseus se levantam e dizem: é necessário que os gentios sejam circuncidados. E nós vamos exigir que eles obedeçam à lei de Moisés. Agora começou a discussão. Repare bem isto. Eram homens do partido dos fariseus. Eles eram fariseus convertidos. Eles não negavam a salvação em Jesus, não. Mas eles não acreditavam que a salvação em Jesus era suficiente. Era necessário circuncidá-los e exigir que os gentios cumprissem e obedecessem toda a lei de Moisés. De novo, não é aqui, presta atenção, irmãos, presta atenção, não é aqui uma questão se a lei é boa ou má. A questão não é essa, a lei é boa. Mas qual é o, vamos dizer assim, o papel da lei nessa nova aliança? Né? E Paulo torna isso muito claro no livro de Gálatas que nós estudamos semana passada. Ele deixa claro que a lei existe para quê? Para mostrar que não somos bons o suficiente. E ela existe para nos condenar. Por isso que Jesus teve que vir e por meio do seu sangue na cruz. E hoje podemos ter a nossa salvação mediante a fé. Nós temos aqui a palavra do apóstolo Paulo, viu, Edjane? Nós temos aqui a palavra do apóstolo Paulo e temos aqui agora a palavra do apóstolo Pedro. E então eu quero olhar duas passagens com você. Duas passagens espetaculares. Primeiro, a palavra que Pedro deu no concílio. E segundo, aquilo que Paulo registra que aconteceu anteriormente, quando Pedro foi visitar ele lá em Antioquia. Atos 15, 10 e 11. Um pouco mais adiante, é só o versículo 10 e o 11, eu vou ler para você. Vamos ver. Então, por que agora? Essa é a palavra de Pedro. Então, por que agora vocês... Isso é Pedro discursando para todo o concílio. Irmãos, ouvir Pedro falar era uma honra, era um privilégio. Irmãos, Pedro teve experiências
profundas com o Senhor Jesus. Meu Deus! O apóstolo Pedro chorou diante do Senhor, suas lágrimas foram enxugadas pelo Mestre, quando o Mestre perdoou ele, por ele ter negado o Senhor, quando teve aquele medo que foi acima da sua compreensão e do seu amor. Mas ele se arrependeu e ele teve experiências profundas com o Senhor. Mas Pedro era um homem de coração, apesar de ser um homem bruto, um homem sem instrução acadêmica, porque Pedro era um profissional da pescaria, ele tinha uma empresa junto com seu irmão, eles vendiam peixe lá em Cafarnaum, na cidade, não é? Ele não tinha instrução, era um homem broco, no sentido das letras, mas Pedro, ele recebeu algo fantástico, ele recebeu a presença de Jesus, ele podia olhar nos olhos do Mestre, conversar com ele, sentir a sua mão, aleluia. E quando Pedro, depois que recebeu o batismo com o Espírito Santo, diz a Bíblia que numa palavra só que ele deu, 3.000 almas se converteram aos pés do Senhor. Agora você imagina esse homem poderoso em ações e obras, esse homem cheio e possuído pelo Espírito Santo, falando numa reunião. Meu Deus, eu daria tudo para ouvir um homem desse falar. Tudo. E Pedro se levanta e diz o seguinte: por que vocês agora estão querendo tentar a Deus, impondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem os nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Isso é a palavra de Pedro. Olha que autoridade, Gesilda. Olha que autoridade Pedro está falando. Porque vocês querem impor, ou querem tentar a Deus impondo algo sobre os gentios que nem mesmo nós conseguimos cumprir. Agora, repare aqui um detalhe. Repare como as palavras de Pedro são muito semelhantes à confrontação que ocorreu lá em Antioquia, junto com Paulo. Você lembra daquela confrontação que Paulo confrontou ele? Lá em Antioquia, quando todos estavam sentados, jantando ali com os gentios, quando chegaram alguns da parte de Tiago, de Jerusalém, com seus olhares críticos, suas palavras censurosas, e aí Pedro saiu de fininho por ali, com medo de ser censurado também. Olha, Pedro diz: por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, impondo sobre os discípulos um jugo que nem mesmo nós conseguimos suportar? Porque, na verdade, nem mesmo os fariseus, aqueles que se levantaram no início da reunião e disseram: não, nós temos que impor a ele circuncidar-se e cumprir com a lei de Moisés. Nem mesmo os fariseus, na verdade, nem mesmo eles cumpriam totalmente a lei. E no final, os fariseus chegaram a reconhecer que, de fato, eles mesmos não conseguiam cumprir inteiramente a lei. E por isso cumpriam uma série de sacrifícios para poder cobrir as suas falhas. Então Pedro levanta a voz e diz: como podemos impor um jugo a eles que nem mesmo nós, que somos judeus, conseguimos suportar? E ele afirma: somos salvos pela graça, ou seja, favor de Deus. Ninguém merece. Ah, mereço não, irmão Isaías. E você não merece? Não, mereço não. Nem eu, nem você. Merecimento zero. Merecimento nenhum. Pela graça sois salvos mediante a fé. Aleluia. Olha só como é interessante, porque essa declaração de Pedro é justamente a argumentação que Paulo faz diante dele na confrontação lá em Antioquia. Isso está lá em Gálatas 2:14, que nós lemos semana retrasada, na aula de número 4. Não é? Na primeira viagem de Paulo. Olha, na sua visita a Antioquia, quando ele estava retornando depois que ele instituiu aquelas igrejas, e ele volta com Barnabé pelas igrejas. Naquela reunião lá em Antioquia, ele confronta Pedro.
Ele diz o seguinte, 2:14 de Gálatas, diz assim: quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, eu declarei a Pedro diante de todos: Pedro, você é judeu, mas vive como gentios e não como judeu. Portanto, como é que pode obrigar gentios a viverem como judeus? Aqui nós temos uma chamada para o entendimento, que é a questão da falsa moralidade ou do falso moralismo, que muitas vezes nós cristãos queremos impor, ou queremos fazer, realizar, não é? E isso isso representa uma hipocrisia do cristão. Ou seja, querer obrigar outro a fazer aquilo que nem mesmo você faz. Irmãos, a hipocrisia reside nisso. Ela não reside em você aconselhar, ela reside quando você impõe, quando você obriga, quando você exige que alguém faça algo que você mesmo não faz. Isso é hipocrisia. Não é o conselho, a orientação. Porque às vezes até um ímpio te dá um conselho. Ele não pratica o evangelho, não pratica a fé cristã, mas ele te dá um conselho. Eu vou dizer que ele é hipócrita? Não. Ele está me aconselhando, me orientando. Então, aqui nesse caso, os irmãos que se convertiam, eles eram recebidos na igreja, mas os judaizantes estavam exigindo que para eles permanecerem ou serem salvos, ou seja, mudando o entendimento da salvação pela graça, vocês têm que fazer isso. Então, você percebe como esse argumento que Paulo deu a Pedro lá em Antioquia falou tão forte ao coração de Pedro, tanto que quando ele chega no concílio de Jerusalém, cerca de um ano depois desse concílio, acontece depois daquele encontro que ele teve com Paulo em Antioquia, ele usa o mesmo argumento que ele recebeu de Paulo. Como vamos impor sobre os gentios ou sobre os discípulos um peso que nem mesmo nós conseguimos carregar, Agora, é muito interessante você notar aqui como uma exortação ganhou raízes no coração de alguém. Olha só, irmãos, quando o exortado tem humildade e tem o Espírito Santo, ele recebe, digere e repensa. Quando o exortado tem a humildade, o Espírito Santo, ele recebe a exortação, ele digere, porque ele é um ser racional, ele é um ser inteligente, ele tem a mente de Cristo, ele digere, ou seja, ele vai confabular consigo, com as suas ideias e com Deus, e ele repensa a exortação que recebeu e aceita. Agora, é isso que nós vemos na vida do apóstolo Pedro. Ele recebeu a exortação de Paulo lá em Antioquia. Um ano depois, quando se apresenta no concílio de Jerusalém, com a autoridade ele se levanta e refaz a exortação que ele recebeu de Paulo e passa para todos. Ele aprendeu, aceitou humildemente, Agora, diferentemente de quem nem tem humildade e nem o Espírito Santo, você vai exortar e ele se levanta contra você, você se torna mal querido, mal visto, porque foi exortar. Então, é preciso que a gente peça sabedoria a Deus até para exortar alguém, porque tem alguns que são inexortáveis. Eles não aceitam a exortação. Só Deus me exorta, eles dizem. Mas Deus vai exortar ele como? Ele quer que Deus desça em pessoa e exorte? Se Deus fizer isso, fulmina. Porque Deus detesta a humildade, a soberba, o orgulho, a exaltação. Deus nos exorta, irmãos, através dos nossos irmãos, dos nossos líderes. A exortação é de Deus. A Bíblia diz de forma clara e não tem outra interpretação, não. Ela diz, Deus corrige aquele que ama. Muito bem.
Então é muito interessante notar que a exortação de Paulo e Pedro ganhou raízes. Não é? Então vamos lá. E é isso que a gente vê lá. Muito bem. Tiago, irmão de Jesus, que era o apóstolo que presidia esse concílio, depois da discussão, olha aí, depois de toda essa grande discussão, ele chega a uma conclusão. Ou seja, o Supremo Conselho da Igreja na Terra, depois de discutirem, conversarem, ouvirem, aceitarem a exortação, a orientação do Espírito, eles chegam a uma conclusão e escrevem. E eles escrevem. Está lá em Atos 15, 14 e 19, mais adiante, vamos ver. Atos 15, 14 e 19. Esse Atos 15 é divisor de águas. Divisor de águas na história dos apóstolos, na história da igreja. E para nós também. Versículos 14 até o 19. Olha só. Simão nos expôs, isso é Tiago falando. Simão nos expôs como Deus, no princípio, voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Porque o discurso de Pedro foi um discurso eloquente e grande. Ele começou desde o princípio e ele fala muita coisa. Não há registro desse discurso, mas a gente percebe que é um discurso longo, porque você vê aqui que Tiago, mencionando o discurso dele, diz o seguinte, que Simão, que é Pedro, nos expôs como Deus no princípio voltou-se para os gentios. Então, Pedro, quando vai discursar, ele começa lá desde os tempos antigos, vem discursando, e chega no momento da salvação pela graça de Jesus Cristo. Então, Tiago diz o seguinte, Simão nos expôs como Deus no princípio voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre todas as nações um povo para o seu nome. Agora, o que Tiago está declarando aqui é o mistério da igreja. Quer dizer, Israel é o povo de Deus, mas Deus está chamando para si um novo povo, que inclui judeus que se convertem e inclui gentios e convertidos de todas as nações. Continuando. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito. E aí ele cita o Antigo Testamento. Ele cita as Escrituras. Assim, depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Reedificarei as suas ruínas e as restaurarei, para que o restante dos homens busquem o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas, conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, diz Tiago, julgo que não devemos pôr dificuldade aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ora, você imagine que nós estamos lutando pela salvação das pessoas. Esta é a nossa maior meta. A maior meta, objetivo e missão da igreja é a salvação de outras pessoas. Não é isso, Ney? Em Rosângela? Eita, tem uma fotozinha aqui, linda aqui, são 3 pessoas juntinho, com fundo vermelho. Eu estou vendo 3 pessoas pequenininhas, mas não estou definindo quem é. Depois eu vou perguntar quem é. Então, olha só. Nós lutamos pela salvação das pessoas. Agora você imagine uma pessoa se converte aqui em nossa igreja. E ao se converter, ao aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, crê nas Escrituras, né? Isso, crê nas Escrituras, nós fôssemos impor o seguinte: bom, você agora se converteu, você agora aceitou Jesus, mas agora você vai ter que seguir essa carteirinha que vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo, você não pode mais cortar, você não pode mais usar essa roupa, você não pode mais fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode mais faltar aos domingos à igreja,
enfim, uma lista de regras para que você possa confirmar sua salvação. Era o que os judaizantes estavam fazendo lá. Os gentios se convertiam, ou seja, a obra de Deus querendo crescer e os judaizantes amarrando. Não, peraí. Se converteram, mas tem que entrar aqui para ser judeu e ser salvo de verdade. Né? E aí o concílio veio para isso. Então, olha só. A conclusão que Tiago chega é o seguinte. Essa aqui é a conclusão. Nós não temos que cobrar dos gentios que eles sigam as leis mosaicas. Eles não têm que se tornar judeus para se tornar cristãos. Isso é fundamental, irmão. Porque toda vez que alguém se converte e você impõe a ele uma condição, seja ela qual for, além de Cristo ser suficiente, como suficiente para a sua salvação, você está dizendo que a obra do Senhor, a obra da cruz, não foi suficiente. Isso é um pecado terrível contra o Espírito Santo. A salvação é a graça de Deus pela fé. Não tem que fazer nada para você receber a salvação. Você faz depois porque você é salvo. Mas não fazer para ser salvo. Você faz porque é salvo. O salvo faz e não faz para ser salvo. Deu para entender? Porque Cristo é suficiente. E isto é um alerta para nossas igrejas, para que não coloquemos requisitos para a salvação da pessoa. Eu concordo que nós devemos colocar padrões, chamar a pessoa convertida. Ah, Diana, minha amiga Diana, lá da Paraíba, que está ali com as 3 fotos, deve ser as filhas e os filhos, né? Deus abençoe, Diana. Prazer ter você, minha irmã. Abraço forte. Então, veja só, eu concordo, irmão Isaías concorda, que nós devemos ter padrões, chamar a pessoa que foi convertida a uma vida de santidade. Porque ninguém pode se converter, levantou a mão, aceitou, está na igreja e agora pode fazer o que quiser porque é livre. Livre para quê? Livre para pecar? Não, claro que não. Mas não como requisito da salvação. No entanto, o apóstolo Tiago e os demais líderes, eles têm mais algumas coisas que eles julgaram importante colocar, e nós vamos ver aqui agora, que eu vou ensinar a você, para você entender. Entendeu? Você vai entender que Tiago e os apóstolos definiram o resultado dessa reunião e fizeram uma carta para ser distribuída em toda a igreja, em todos os locais, por onde fossem. Todo mundo, para onde fosse, levassem a carta e lessem a carta nas igrejas, para que eles entendessem como é que ia funcionar a coisa. E você precisa entender o resultado dessa carta, porque tem crente ainda patinando nisso aí, se apegando a coisas que não tem que se apegar. Você tem que se apegar à sua fé em Jesus, pegar valendo com o Senhor, esquecer o pecado, está ouvindo? Retirar do coração a mágoa, o ódio, a vingança, a ira, deixar de se magoar com qualquer coisa e voltar-se para Cristo e pegar com Jesus e com a sua palavra. E esquecer de picuinha. Não pode isso, não pode. Esquece essas coisas. O que não pode é pecar. Então presta atenção. Olha o que eu vou falar aqui agora. Atos 15, 20 a 21. Preste bem atenção. 20 a 21. Olha só o que diz Tiago para a igreja. Pelo contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida sacrificada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e da carne com sangue ou do sangue. Pois desde os tempos antigos Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Agora, é muito importante nós entendermos o sentido disto aqui. Porque se nós entendemos isso aqui como uma norma ou uma doutrina, ou seja, que todos os gentios devem se abster de algumas dessas coisas. Então, hoje,
nós também somos obrigados a seguir. Se a gente entender isso como doutrina, nós vamos ter que seguir também. Então preste atenção ao ensinamento que vem agora, porque isso aí é libertador para a sua mente, para o seu coração. Preste atenção. Como o Tiago falou, penso que devemos escrever a eles uma carta, dizendo que não comam carne de animais que foram oferecidas em sacrifício a ídolos ou a deuses estranhos, que não pratiquem imoralidade sexual e que não comam carne de animal que tenha sido estrangulado e que não coma sangue. Olhe bem, o argumento de Tiago nos ajuda a compreender o porquê. Ao meu modo de ver, presta atenção, e de muitos outros estudiosos da palavra de Deus, essas exigências, elas tinham um caráter estratégico. Por quê? Irmãos, nós estamos falando de uma reunião da liderança da igreja cristã inicial. A igreja estava começando. É como se no Brasil, se bem que no Brasil, né, a gente não pode nem falar de lei, que o negócio é um pouco, mas de qualquer forma eu vou dar como exemplo. Se no Brasil surgisse uma nova lei que fosse uma aberração à sociedade. Ora, essa lei tinha que passar por onde? Pelo Supremo Tribunal. Pelos deputados, pelos senadores e ir para o Supremo. Aqui é o que aconteceu. Este entendimento dos judeus estava por todas as igrejas. Eles invadiam as igrejas e pregavam, não, vocês não se salvaram não, vocês aceitaram Jesus, mas tem que circuncidar, cumprir a lei. Ora, então estavam divulgando isso. Aí fizeram a reunião com o Concílio de Jerusalém e decidiram que a partir daí as igrejas iam se reger pela orientação. E qual era a orientação? Essa aqui que eu estou dando. Agora, por que é que eu digo que essas exigências, elas são de caráter estratégico? Porque os gentios estavam entrando na fé cristã. Os judeus também, porque os judeus estavam se convertendo ao evangelho, né? Então, existia um misto de pessoas de pensamentos diferentes. Era preciso encontrar um equilíbrio para não ofender nem tanto a um, nem ao outro, mas que todos pudessem seguir a Cristo livremente. Então, vamos lá. Porque a igreja crescia acompanhando as sinagogas, e a grande maioria dos convertidos, eles eram judeus. Então, eles começavam a ouvir o evangelho, e o pedido de Tiago é, presta atenção, para que não escandalize, para que não ofendam os judeus, nós temos alguns pedidos. Nos pareceu bem vocês obedecerem isso aqui. Não pratiquem imoralidade sexual. Por quê ele está dizendo isso? Bom, a gente sabe que a imoralidade sexual ela é contestada, porque isso é um pecado grave. Em toda a palavra de Deus, em toda a Bíblia, tanto no Antigo como no Novo. Mas os gentios que vinham de outras práticas, de outras religiões, vinham de outras comunidades, como por exemplo os gregos, que eram muito libertinos, né? E outros povos, né, que tinham a prática sexual como algo comum, costumeiro, e fazia parte, vamos dizer assim, da cultura de alguns. Então a imoralidade sexual teria que ser combatida. Então o Tiago diz o seguinte: vocês têm que obedecer o seguinte: aceitaram Jesus, estão salvos, mas façam assim para vocês buscarem a santificação da vida de vocês e se aproximarem mais de Deus e receberam de Deus. Não pratiquem a imoralidade sexual. Isso é mais do que estratégico, é um ensino, e você deve se abster disso sempre. Porém, a questão do animal sufocado e da carne do sangue é uma questão estratégica. Por quê? E como é que nós podemos saber que isso é uma
é uma decisão estratégica dos apóstolos para todo o povo, para toda a igreja. Por quê? Eu vou explicar. É simples. Imoralidade sexual, ela é combatida. Isso está em toda a Bíblia. Em todas as cartas do Novo Testamento. Agora, comer animais sufocados e carne com sangue, Paulo não trata disso em nenhum outro lugar. Então perceba aqui uma coisa. Isso aqui o que eu vou dizer a você aqui agora é um ensino, é uma doutrina, presta atenção. Aquilo que é eterno, aquilo que é princípio, aquilo que é essência, ele se repete várias vezes na Bíblia. Aquilo que é eterno, aquilo que é princípio, aquilo que é essência, ele se repete várias vezes na Bíblia. Porém, aquilo que é circunstancial, que é estratégico, acontece uma vez só. Então, nosso entendimento é que esse pedido foi feito para evitar ofensa aos judeus. Porque os judeus iam ter que conviver com os gentios. E os gentios tinham costumes que ofendiam gravemente aos judeus. Ia ser difícil a convivência. Então, para que não escandalizasse e para que houvesse boa convivência, então os discípulos, os apóstolos decidiram que algumas coisas os gentios também teriam que se sacrificar, fazendo, vamos dizer assim, abstenção daquilo pela qual a palavra e o Antigo Testamento já vem defendendo há muito tempo. Entendeu? Pois, desde os tempos antigos, disse Tiago, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. E se os cristãos começassem a comer carne sacrificada a ídolo, porque era costume dos gentios, eles não importavam com isso. A carne podia ser sacrificada ao Deus Dagon, Deus isso, Deus aquilo. Ele não queria saber, ele queria comer. E isso era um escândalo incalculável, imensurável para os judeus. Ora, conviver com uma pessoa que está te causando escândalo o tempo todo, realmente não é fácil, é difícil, não é? É difícil. Então, algumas coisas tiveram que ser estabelecidas para que a convivência fosse pacífica e a fé desenvolvida e a salvação crescesse. Então, olha lá. Se os cristãos começam a comer carne sacrificada a ídolo, carne com sangue de animais estrangulados, isso iria afastar a comunidade judaica, criando uma divisão, uma separação no corpo de Cristo. A igreja iniciando precisava conter todo e qualquer episódio de discórdia. Você concorda? Todo e qualquer motivo de ofensa direta que iria trazer muito mal-estar e criar situações até incontroláveis. Não é? Porque tinha aqueles mais radicais que iam partir para cima. Que os judeus eram violentos, os judeus eram bravos. Não é? Então havia um cristão, um gentio que se converteu lá na sinagoga, ali dentro. Não é? Ou convivendo com ele, comendo carne sacrificada, sabia que a carne que foi sacrificada a ele, comia o sangue, ou seja, era uma ofensa. Então é difícil conviver dessa forma. Então os apóstolos estabeleceram limites para a boa convivência. Não é? Então olha só, então com sabedoria do Espírito Santo, os apóstolos chegaram a essa decisão. E por fim nós vemos que para a conclusão eles escolhem dois homens, que é chamado, o Judas e o Silas, e que nós lemos nos versículos 25 em diante. Eu vou ler para você aqui. Veja bem. Eles escolhem esses dois homens para enviar eles, juntamente com Paulo e Barnabé, por onde fosse, para ler as cartas, para distribuir as cartas. Diz assim o versículo 25, aí 26 e até o 32. Veja só. Assim todos nós concordamos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé. Homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus. Os irmãos a lerão e se alegrarão. Ou seja, os irmãos leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras ungidas. O que nós temos nesse relato, irmãos, é que no final do Concílio de Jerusalém, eles definiram o quê? Os gentios
não têm que seguir a lei mosaica. Vamos apenas pedir a eles que se afastem de alguns costumes que são por demais ofensivos aos judeus. Você está entendendo? Olha que decisão inteligente, sábia, vinda do céu. E é tão de Deus que a decisão tomada ali naquela reunião, que a carta favorece não apenas as razões que eu citei estratégicas, mas ao mesmo tempo essa carta, ela traz grande alegria a todos. Tanto gentios como judeus. Quando é de Deus é assim. Todo mundo se alegra, todo mundo fica bem. Todo mundo dá certo no final. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Entendeu? O final do concílio de Jerusalém traz uma grande paz sobre todo o povo. E digo mais, traz também um grande impulso na igreja cristã. A partir dali a igreja voou e chegou até mim, até você. Nós estamos aqui por conta de tudo aquilo que aconteceu, né? As igrejas gentias agora, irmão, não tem mais que ficar lutando e tentando explicar a questão do judaísmo e cristianismo. Não, eles compreenderam que, embora a lei mosaica tenha o seu lugar, ela aponta para quem? Ela aponta para Cristo. E a partir de Cristo, nós somos livres da obrigação de obediência a esta lei. Não livres de vários preceitos delas, mas livre de uma obediência meritória dessa lei. Então, desde o início, a salvação é pela fé. Paulo torna isso muito claro no livro de Gálatas, que estudamos semana passada. Abraão foi salvo porque creu, não porque cumpriu a lei, pois a lei, na sua época, nem existia, nem havia sido dada, né? Mas todo o aspecto meritório da lei agora é colocado de lado. A lei serve como referência, como orientação, como revelação do caráter do nosso Deus. Mas nós, como cristãos, temos a liberdade de viver uma vida que independe da lei. Mais do que isso, nossa salvação é pela fé exclusivamente. E não pelo cumprimento de uma longa lista de procedimentos e rituais, né, irmão? Que podem ser úteis, podem ser interessantes, mas não nos dão o mérito da salvação. Agora, tendo resolvido essa questão, Paulo parte, então, para a sua segunda viagem missionária. Olha que coisa linda. Na opinião de Paulo, essa jornada seria muito importante e cheia de provações. Exigia muita coragem e perseverança, né? Essa viagem missionária de Paulo, ela vai ser marcada, inicialmente, por uma mudança de plano. Ele havia convidado Barnabé para visitar os irmãos, que anteriormente eles já haviam sido alcançados. Mas Barnabé queria levar João Marcos. Está lá em Atos 15, 36 e 37. Paulo não concorda, né? Porque anteriormente João Marcos havia abandonado eles e tal. E Paulo então endureceu. Paulo endureceu e houve uma desavença, houve uma discórdia entre Paulo e Barnabé. E eles não puderam seguir juntos. Cada um seguiu para um lado nessa segunda viagem missionária de Paulo. E é essa segunda viagem que nós vamos tratar. Nós vamos tratar dessa segunda viagem, o que aconteceu nessa viagem. Mas é claro que no próximo episódio, né? Agora não temos mais tempo. Portanto, eu quero esperar você na próxima aula, para a gente saber o que de fato aconteceu no início dessa viagem. O que motivou a separação entre Paulo e Barnabé. Agora, eu quero fazer uma consideração final aqui para encerrar com você. Olha só. Eu gostaria, irmãos, de receber, sinceramente, Juliana, Graziela, eu gostaria de receber a sua impressão sobre o curso que você está fazendo de Paulo de Tarso, né? Essa é a 6ª aula. E eu gostaria de ler seu comentário. Então, por favor, gaste um minutinho aí depois e descreva o seu sentimento, o seu olhar, a sua emoção em participar. Qual o valor, qual a importância para a sua vida espiritual? O quanto você está entendendo o que você está ouvindo? Por que, irmão Isaías? Por que isso é importante? Escreva isso que eu vou lhe dizer. Eu vou encerrar com essa frase. Olha, tudo aquilo que está no seu controle e você não entende, você não desfruta.
tudo aquilo que está no seu controle e você não entende, você não desfruta. Eu preciso saber o quanto você tem entendido, tem recebido, para você desfrutar daquilo que Deus tem trazido para nós. Tudo aquilo, o que está no teu controle e você não entende, você está prestes a perder, a sair das suas mãos. Se você tem o controle disso, mas você não entende, daqui a pouco você vai perder, né? Então, por isso eu sempre peço a Deus por entendimento sobre todos vocês, o espírito de sabedoria e entendimento. Olha, que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Tenha um domingo lindo e abençoado. Aqui, por exemplo, está um domingo extremamente ensolarado, lindo. Vamos esperar a noite cair para ir para o culto lá no templo da Igreja Batista Candelária. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo domingo, querendo Deus.